Bom dia, amigos! Estamos aqui no espaço da Optimus, reunidos com Bruno Alves, médico, gestor hospitalar, Black Belt em Lean Six Sigma, com experiência em acreditação internacional e em projetos de melhoria de processos, para tratar da questão de como reduzir custos e melhorar a qualidade em hospitais e clínicas a partir da metodologia Lean. E essa questão vem no momento de plena crise, não é verdade, Bruno? Econômica, que evidencia diversas ineficiências e problemas comumente encontradas em fluxos e serviços assistenciais e não assistenciais dessas entidades, né? Ineficiências e problemas que em um momento passado, sobretudo na década passada, estavam encobertas, tendo em conta aí o crescimento de renda e emprego, né? Mas que agora tornaram mais dramática a situação dos hospitais e clínicas. E demandando agora dessas entidades maior eficiência nas suas operações. Bem, um dado interessante a esse respeito é o que, por exemplo, a ANAP, a Associação Nacional dos Hospitais Privados, nos traz acerca da perda de margem operacional, né, de hospitais. Em 2015, por exemplo, houve uma queda real de 3,3% na receita líquida e despesas tiveram um incremento real de 2%, só a título ilustrativo. Eu acho que, sem mais delongas, diante desse cenário complexo apresentado, eu passo a palavra para Bruno, que enfrentará essas questões e abordará aí dicas importantes nesse aspecto. Felipe, muito obrigado aí pelas ponderações. Gostaria também enfim, parabenizar a Optimus por essa iniciativa e trazer aqui um tema realmente muito palpitante e muito atual, né? No momento que nós vivemos, trazer realmente esse tema de melhor controle, né, operacional com fins à redução de custos, que é um assunto aí que estamos todos aí realmente enfrentando, e com melhoria de qualidade, né? E contextualizar também que a própria relação desses temas, redução de custo e melhoria de qualidade, nem sempre eles andaram em conjunto, né? Há, sim, no ambiente hospitalar, sempre uma preocupação que melhorias de qualidade possam incorrer em aumento de custos, né? E que reduções de custos possam realmente promover uma piora da qualidade. Certo? Eu acho que uma ponderação importante, uma consideração que nós vamos fazer aqui, é trazer um método que já de forma demonstrada, de forma realmente contundente em várias outras áreas, trouxe ganhos tanto do ponto de vista de redução de custos quanto de melhoria da qualidade, né? Isso, inicialmente, esse método, que é o Lean que nós vamos falar hoje, conseguiu esses feitos inicialmente na indústria, mas esse método vem se propagando para diversas áreas, enfim, de serviços e de outras áreas, e no ambiente hospitalar vem ganhando cada vez mais força. Então, o que nós vamos fazer aqui hoje é abordar um guia prático, uma forma mais prática e inicial de se avançar nessa metodologia no ambiente hospitalar e trazer também uma contribuição com cases de sucesso, né, nossos e também de grandes centros, né, que possam ilustrar, para que se possa ilustrar esse universo do uso da metodologia Lean no ambiente hospitalar. Certo? Então, eu começaria colocando que o Lean ele vai ter como objetivo principal a redução de custos, né? Todas as ferramentas e princípios, eles são focados em redução de custos, né? Redução de desperdícios, né? E esse desperdício,
ele elenca quais são os desperdícios principais e se utiliza dos seus princípios para enfrentar esses desperdícios. Tá bom? O ambiente da empresa ele é muito propício à colocação, à aplicação da metodologia Lean pela forma como as empresas se estruturam. Né? Isso é verdade no ambiente hospitalar e é verdade em outras empresas ou indústrias, né? De outras naturezas. Né? Então, por que isso? Porque as empresas muitas vezes focam em a sua estruturação em setores, né? Em áreas verticalizadas. Por exemplo, você tem um setor lá da hotelaria, né? Você tem um setor da enfermagem, você tem um setor lá na parte administrativa, do financeiro. Né? Isso é muito comum. E essa forma de distribuição, como se vê a empresa, tem um impacto muito, muito grande na geração de desperdícios. Por quê? Muitas vezes, né, os pacientes ou as informações, tá certo? Ou exames, ou toda a natureza de processo que transcorre essa empresa, ela o faz de forma horizontal. Ou seja, um paciente que chega para ser atendido numa emergência, ele passa pela recepção, né? Muitas vezes é coordenada pela hotelaria, depois vai na triagem, que é coordenada pela enfermagem, que vai para o médico, que é coordenado pela direção, pelo coordenador médico da emergência, que vai tem que ter um maqueiro para levar, para de repente fazer um exame na imagem, que já tem o coordenador do maqueiro, e que vai para fazer eventualmente uma ressonância, né? Eventualmente uma suspeita de AVC, que já pode ter a coordenação de outra natureza. Então, essa pulverização de controles sem um foco definido faz com que o funcionamento horizontal desses processos, seja de que natureza for, no caso do paciente, por exemplo, possa encontrar diversos gargalos nesse caminho. E parece que no ambiente hospitalar, como você aponta, essa necessidade de integração ela é maior, né? Sem dúvida, sem dúvida. E nesse ponto é que a metodologia Lean vai, de fato, trazer grande contribuição, inclusive qualitativa, né? Essa contribuição vai trazer impacto qualitativo e, como nós vamos mostrar, vai trazer também um impacto na redução de custos. Eventualmente até no aumento de receitas, como nós vamos demonstrar aqui em alguns exemplos. Então, do ponto de vista prático, as empresas são formadas verticalmente, né? E os processos correm horizontalmente, passando pelos diversos. E nessas passagens de um para o outro, como a organização está feita verticalmente, são encontrados diversos desperdícios. E nesse ambiente o Lean vai poder conectar, integrar sobre a ótica de um propósito, certo? Ou seja, qual é a proposição de valor, certo? Eu quero fazer um protocolo de AVC para fazer ressonância, tá certo? Seja o que for, você vai, né, mapear tudo isso para que você consiga identificar esses gargalos, tratar e trazer a melhoria. Tá bom? Então, o sistema Lean, como nós verificamos aqui nessa demonstração, as empresas são formadas verticalmente e os processos andam horizontalmente. Né? E é essa a ideia que o sistema Lean vai poder agregar para superar os eventuais gargalos e fazer com que o fluxo seja mais contínuo. Né? Aqui um exemplo, né, enfim, desse problema, né, eventualmente no agendamento de uma cirurgia, em que, por exemplo, o objetivo é só fazer uma cirurgia, mas que você tem que percorrer diversos setores. Entre eles, aqui não é o objetivo mostrar, mas aqui você teria o agendamento, você tem o plano de saúde, você tem a farmácia, o almoxarifado, o médico, a enfermeira, o fluxo seja mais contínuo. Né? Aqui um exemplo, né, enfim, desse problema, né, eventualmente no agendamento de uma cirurgia, em que, por exemplo, o objetivo é só fazer uma cirurgia, mas que você tem que percorrer diversos setores. Entre eles, aqui não é o objetivo mostrar, mas aqui você teria o agendamento, você tem o plano de saúde, você tem a farmácia, o almoxarifado, o médico, a enfermeira, o fluxo seja mais contínuo. Né? Aqui um exemplo, né, enfim, desse problema, né, eventualmente no
agendamento de uma cirurgia em que, por exemplo, o objetivo é só fazer uma cirurgia, mas que você tem que percorrer diversos setores. Entre eles, aqui não é o objetivo mostrar, mas aqui você teria o agendamento, você tem o plano de saúde, você tem a farmácia hospitalar para trazer essa contribuição, né? Também no ambiente hospitalar. Então, o Lean surgiu no ambiente industrial, em meados aí do pós-guerra, no Japão, né? Uma terra arrasada. Então, hoje nós estamos num ambiente de crise que guardaria inicialmente uma semelhança com esse ambiente, só que lá ainda bem pior, né? Você tinha um país arrasado. Então, se nós pensarmos que eles conseguiram sair dessa terra arrasada para se tornar a maior empresa do mundo, nós podemos ver que, de fato, essa metodologia é bastante poderosa em reverter a situação, né? Se nós focamos, que é o que acontece conosco, saímos um pouco mais do ambiente externo à empresa, ou no caso aqui o hospital, e focamos para olhar para dentro, olhar os nossos processos e melhorá-los, independente do que está lá fora. Então, há uma grande oportunidade de melhoria olhando para dentro, olhando para esses processos, na integração deles para conseguir os resultados. Mas essa ideia a questão de ter um guia, né, um orientador, ele vem dos próprios princípios do Lean, né, que são 5 esses princípios. Tá? O princípio de ter um valor definido, né, não é ter o setor A, o setor B, o setor C, mas eu mudar a ótica de, bem, eu quero fazer um atendimento, por exemplo, para fazer quimioterapia. Para outro exemplo, né? Então eu tenho que agendar a quimioterapia, eu tenho que pegar a autorização do plano, eu tenho que no dia que ele vem fazer, receber esse paciente lá, atender esse paciente lá. Eu tenho que administrar a quimioterapia, depois eu tenho que fazer um setup eventualmente desse leite para já para o próximo, depois eu tenho que andar com essa conta que agora vai eventualmente para o financeiro, né, até o recebimento. Então, desde a solicitação inicial, você pode fazer até nessa linha inteira, até o que se chama no Lean Order to Cash, né, desde a solicitação inicial até a finalização desse processo, né. Então, não mais pensar a coisa de forma vertical, mas sim no contexto inteiro, né. E então você define, meu objetivo é fazer quimioterapia. O que é que eu preciso para fazer quimioterapia? Eu preciso disso, passo por isso, por aquilo, por aquilo. Então eu vou controlar isso de uma forma horizontal. Para fazer esse controle horizontal, então o primeiro princípio é o valor, definir o que eu quero, né, acompanhar. O segundo princípio é mapear. Bem, para saber eu preciso saber, como eu falei, né, mapeamento do fluxo desse valor. Né, mapeamento do fluxo de valor, como está aqui demonstrado aqui na apresentação. Então, eu faço, ele passa, mais uma vez, pelo agendamento, aí mostro lá o agendamento e mapeio, né? Existe uma forma de se fazer, entre elas o PPMN, mas existem outras, né? Que você pode fazer até com post-its, tá certo? Que você vai colando aqui. Eu tenho aqui o agendamento e fica muito didático, muitas vezes até gera um impacto visual mais forte. Eu tenho aqui a recepção, a enfermagem, certo? E eu vou seguindo, né? E é importante até notar entre outros que muitas vezes se coloca até muito no Lean, período de espera que existe entre um e outro, né? Pode usar, por exemplo, post-its amarelos, né? E depois colocar post-it de outra cor entre eles para demonstrar o tempo de espera. Isso é uma questão importante para você identificar quais são essas perdas, onde são os potenciais gargalos. Perfeito. E isso, uma pergunta que surge, se me permite, mesmo no ambiente de hospital em que a flutuação e a variabilidade nos fluxos do paciente são muito grandes. Isso, sem dúvida. Essa é uma pergunta interessante que se coloca muitas vezes de como você traria essa variabilidade que existe no ambiente hospitalar e mesmo assim conseguiria aplicar o Lean. Mas não há um problema grande em relação a isso pelo seguinte. Primeiro porque no ambiente do desenho, do mapa, do valor, você vai fazer independente de variação. Segundo, que depois que você passar pelo 3, você vai vir, que é a etapa que eu vou comentar agora, para uma outra etapa que é o que se chama de demanda puxada. E você tem que ajustar a sua oferta de serviço à demanda. Mas eu vou colocar isso, passar aqui pelo passo 3, para a gente chegar na parte de como se relacionar essa demanda com a oferta. E nesse passo 3, eu tenho que tirar as barreiras. Porque muitas vezes pode acontecer que quando eu faço esse mapa e crio alguma métrica para medir, né, pode ser uma tecnologia, um controle eletrônico, alguma tecnologia de controle de processos, ou até fisicamente. Algumas empresas têm feito até aquele
Pode ser feito fisicamente, depende da demanda, da sua necessidade. Claro. Tá certo? Mas você pode identificar que esse número de atendentes não está suficiente, ou o processo não está adequado, tá certo? Porque qualquer preço. O fato é que você precisa corrigir isso aqui para que não gere filas e você tenha ou custos que não são utilizados ou demandas que não são atendidas. Tá certo? Então você vai fazer, o passo 3, que é o passo do fluxo, que está aqui na apresentação, fazer um fluxo contínuo. Você vai, mapeou, você vai identificar onde eventualmente tem esses gargalos, ok? E ver, tratar cada um deles para que você gere essa continuidade do fluxo. Né? Então aí vem o passo 4, o quarto princípio do Lean, que é a demanda puxada. É interessante colocar isso, que aparentemente parece uma coisa que na indústria não é de forma nenhuma, a gente vai colocar aqui muito claramente, que a demanda puxada, ela nada mais é do que uma sintonia entre a demanda pelo serviço e a oferta desse serviço. Né? E, nesse sentido, como funciona? Um exemplo interessante para falar um pouco do que você colocou também, dessa questão, até atendendo um pouco a variabilidade, é você ajustar a sua oferta, por exemplo, num plantão de emergência, à demanda por atendimento nessa emergência. E não fazer como normalmente se faz até nos hospitais, que pode ser uma grande ineficiência, os plantões casados. Os plantões casados, só aqui colocando para deixar a coisa bem homogênea, são muitas vezes quando você bota, sei lá, por exemplo, 5 médicos segunda dia, e o plantão é segunda dia, quinta noite, você bota 5 médicos à noite. Só que 80% do atendimento é durante o dia. O que é que você vai ter disso? Você vai ter uma ociosidade na quinta noite e você vai ter uma carência desse serviço, a demanda vai estar superior ao que você oferece de atendimento na segunda dia, porque vai ter muita fila, tá certo? Espera, insatisfação. Então o que é que precisa ser feito? Você provavelmente adequar na segunda dia, botando 1 ou 2 metros aqui, pode até tirar daquele da quinta noite, botar mais aqui, e na quinta noite, se não há essa necessidade, reduzir um pouco. Você vai ter uma redução de custos à noite. Inclusive com adicional noturno, porque o custo da noite é mais caro. Sim. Né? Bem verdade. E colocando aqui, você vai ter justamente um atendimento de melhor qualidade. Né? Qualidade que vai gerar satisfação, tanto para o paciente quanto para o colaborador, para o médico, para o enfermeiro, porque ele vai estar menos angustiante aquele ambiente, que naturalmente o ambiente de emergência já é um ambiente que você tem que tratar com carinho, né? Com atenção. E se você estiver sufocado por superlotações, vai ficar mais difícil dar um atendimento adequado do ponto de vista do atendimento, mas até de ocorrência de erros de diversa natureza na enfermagem, porque está todo mundo ali naquela pressa. Se você tem um quantitativo que agora sim se relaciona com essa demanda, você vai poder oferecer serviço, reduzir tempo de espera na emergência, que esse é um indicador muito forte que os hospitais buscam, os planos, muitas vezes, de saúde que têm unidades próprias também buscam essa redução, às vezes procuram monitorar isso, mas monitorar só não adianta. Você, para efetivamente reduzir, você tem que implantar medidas e esse conceito 4 da demanda puxada vai lhe ajudar muito nisso. Ou seja, de relacionar. E colocando a questão da variabilidade, apesar de fato, você não poder prever exatamente quantas pessoas vão vir naquele dia nos hospitais, por exemplo, no exemplo da emergência, mas poderia ser em qualquer outro, né? Você consegue ter, sim, dados históricos. Porque o hospital já funciona há um certo tempo, e se você tem métricas para isso, você consegue saber se o seu perfil é de, enfim, 200 atendimentos por dia, mas como se distribui isso? Né? Primeiro tem 200 atendimentos por dia, tal. Qual dia? Geralmente segunda e terça são os dias que tem mais, já sábado, domingo tem menos. Normalmente é assim. Mas durante o curso do dia, então no plantão de 7 a 19, que é assim que se distribui, 19 a 7 muitas vezes, como eu vou distribuir essa equipe, tanto de enfermagem quanto de médico? Bem, se 80% do atendimento, 70% a 80% ocorre de 7 a 19, eu tenho que relacionar uma quantidade de pessoas ou de oferta desse serviço maior. E à noite eu posso reduzir esse custo de forma expressiva. E aí eu atingo a redução de custos e aumento da qualidade. Perfeito. E satisfação. O último passo, né, é uma palavra muito forte, que é a perfeição, mas que na verdade deve ser entendida como melhoria contínua. A perfeição é um objetivo, né, um alvo, que de fato nunca será alcançado, mas ela é sempre uma meta contínua
e que você pode, através de uma definição de valor clara, um mapa de quais setores, e essa visão horizontal, de quais setores estão envolvidos, certo? Da retirada gradual dos gargalos, certo? Que vai dar um fluxo contínuo. Da relação da oferta desse serviço, seja de natureza for, né? Pode ser uma ressonância eletiva, pode ser uma cirurgia, pode ser esse atendimento, como eu falei, da emergência. Se eu relacionar essa oferta desse serviço com a efetiva demanda, eu vou poder promover redução de custos no horário que era ocioso, né? E no horário que era adequado, oferecer mais esses serviços, né? E na perfeição, que é você estar continuamente reavaliando isso para melhorar. Vale ressaltar só uma coisa em relação a isso aqui, que eu acho que é importante, antes de passar pro case, que é ele colocar que nesse mapa você não só pode identificar o gargalo e eventualmente corrigir com mais gente ou com melhoria do processo, mas sim você pode identificar processos que não são nem necessários, né? Isso é bem interessante. E isso porque muitas vezes nós nos preocupamos em ter um determinado setor lá que temos que torná-lo mais eficiente, né? Mas algumas vezes, se de fato, olhando todo o processo, eu tiver como avançar sem nem ter aquela etapa, eu vou agregar mais valor e reduzir mais custos, tornar mais rápido esse atendimento, né? Então, não devemos às vezes nos preocupar em tornar o desperdício, dar eficiência ao desperdício, né? Isso é uma coisa muito interessante, né? Existem algumas metodologias de eficiência que focam em dar eficiência, mas não olham o todo, né? Então, muitas vezes podem incorrer em erros de dar eficiência a desperdícios, coisas que são essencialmente não agregam valor e elas estão ali altamente eficientes. Agora realmente estão no melhor possível dela. Então, Me permite essa visão global. Essa visão global do que agrega valor, você vai manter, do que não agrega valor. Então, se uma etapa não agrega valor, ela deve ser retirada. E isso foi feito aqui num dos cases que a gente vai colocar aqui para os amigos. E se me permite só fazer uma pergunta, parece que está subentendida na última etapa algum tipo de procedimento, ferramenta para o acúmulo de uma cultura acerca do fluxo de serviço, de operação. Algum tipo de métrica, algum tipo de controle contínuo para que seja possível a implementação da melhoria, não é? Sem dúvida. Essas métricas podem ser feitas com algumas tecnologias que estão disponíveis, ou se pode lançar mão, enfim, do que tiver à mão, né? Lógico que aí vai ter uma variabilidade de qualidade dessa métrica, desse controle. Mas esse ponto do controle é muito importante, porque muitas vezes se faz uma iniciativa de melhoria e baseada no Lean, mas se você não cria um método de controle, aquilo depois de 2, 3 meses perde, né? Pode acontecer. Então é importante fazer tudo isso e estar constantemente, e aí isso vem um pouco no princípio 5 da melhoria contínua, você precisa estar continuamente reavaliando. E esse continuamente reavaliar é justamente fazer o controle contínuo, certo? E aí é importante ter métricas, instrumentos para fazer esse controle contínuo. Logicamente, na melhoria contínua, além do controle, você vai estar se perguntando se você pode fazer melhor. E frequentemente, sempre pode fazer melhor. Então, aqui trazendo quais são esses desperdícios mais frequentes, a espera, né, defeitos, transportes, movimentações, estoque, superprodução, enfim, aqui é um termo que veio do Lean, mas que na verdade tem muita relação com essa superoferta do serviço, né? Então, se você produz além do que a demanda pelo cliente, vai haver desperdício, tá certo? Enfim, então aqui é uma ideia inicial, você vai mapear a cadeia de valor, né? E vai identificar os desperdícios, depois de identificados, eliminá-los, e aí vem a etapa de sustentar os ganhos. Okay? Então essa é uma etapa bem importante. Então, eu trago aqui agora essa visão inicial, mas trazer aqui para os amigos as aplicações, né, nossas e de grandes centros do Lean, né, e alguns usam também outras metodologias, mas que
que possibilitaram ganhos expressivos de diversas naturezas, né? A aplicação fundamentalmente do Lean, né? Nesses grandes centros e nós também. Então aqui um exemplo que foi feito no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, em que ele fez uma iniciativa de justamente focar no cliente, no paciente, e a partir do paciente você tem um fluxo, entender o que o paciente passa, desde o seu primeiro contato, da entrada no hospital, o que ele utilizou. Então, identificar o fluxo do paciente, né? E esse fluxo do paciente, você, aqui nesse exemplo, você pode identificar como ele entra, como ele chega, ou para onde ele vai, e depois como ele sai do hospital. Nesse momento, você está identificando, dizendo, bem, o meu valor é saber o que o paciente está fazendo, tá certo? E, por exemplo, como o paciente chega no CTI, tá certo? Então ele vem por aqui, vem por ali, vem do bloco, vem do agendamento cirúrgico, vem do agendamento clínico, tá certo? Então eu defini o meu valor, faço esse mapeamento dele. Depois identifico os gargalos, né, que é o fluxo, para fazer o fluxo contínuo, e depois relaciono isso com a demanda. Depois, certo. O quinto passo, que é a perfeição, tá certo? Então, o que é que se conseguiu com isso, né? Através, por exemplo, que eu estava falando aqui, nem todo passo ele precisa ser melhorado, mas às vezes até retirado, né? Se viu que no atraso de cirurgia, muitas vezes estava relacionado no mapa. O paciente chegava, recepção, ia para o apartamento, enfim, bloco. Se viu que havia um gargalo quando se mapeou esse objetivo. Bem, por que está havendo um atraso do paciente? Com agendamento cirúrgico, né, cirurgias eletivas. Se viu que o gargalo estava na recepção. Então eu tinha várias opções aqui. A mais intuitiva seria aumentar o número de pessoas, tá certo? O que eles viram é que poderia ser feito uma preparação que fosse até enviada para o paciente, ou deixasse tudo pronto no dia anterior, que evitasse até a passagem dele pela recepção, que já estaria pronto, ele ia direto no quarto. Então você eliminou aquela etapa. Então aquela etapa que dava problema e que tinha custo associado, você reduziu o custo e corrigiu o atraso na cirurgia. Os atrasos na cirurgia foram em grande parte sanados. E você reduziu, não aumentou, e potencialmente até reduziu o seu custo, aumentou a satisfação do paciente que ficava lá esperando, do médico que não ficava lá esperando, da sala que ficava ociosa, preço, custo agregado altíssimo. Então, e ao eliminar, tornou mais fluido, né, o processo. Exato, né? E seguindo esse passo, né? Você diz qual é o seu objetivo, que é atender esse paciente na sala de cirurgia em relação à realização da cirurgia. Você mapeou os processos. Você eliminou um gargalo, você nem melhorou, você retirou o gargalo. Né? Às vezes você pode fazer isso, né? E com isso os resultados vieram, tornou mais o fluxo contínuo, né? E, enfim, então esse é o resultado, né, que teve impacto nessa redução do atraso. Outros relacionados também que podem ter uma relação do tempo médio de permanência, né? Eles trouxeram aqui alguns resultados que se relacionam à redução do tempo médio de permanência, mapeando esses processos, eliminando o gargalo, né? E que possibilitaram um aumento do número de leitos operacionais do Einstein, tá certo? Então isso é muito interessante, tá certo? E com isso, nas iniciativas, eles conseguiram também uma grande satisfação dos pacientes, né? Houve uma melhoria de satisfação do paciente. E esses são indicadores que eles hoje em dia utilizam, né, para controlar esse processo, tá certo? Tudo isso, esses ganhos que eles tiveram. Isso é interessante. Sim. Inclusive, ganhos de origem, mais uma vez, nessa metodologia, ganhos de origem, inclusive, clínicos. Né? Tiveram aqui, por exemplo, uma determinada iniciativa, a incidência de infecção de corrente sanguínea associada a catéter venoso central. Bem, outros exemplos, né? Eu trouxe aqui o exemplo do Hospital Einstein. Né? Existem outras iniciativas, por exemplo, um hospital que está muito, muito forte nessa iniciativa aí, inclusive teve aí uma grande exposição no hospital lá agora, de 2016, abordando isso. O Hospital Bandeirantes também, em São Paulo, está muito focado nisso, né? E, assim, trazendo um exemplo da nossa experiência nisso, também com resultados muito bons, né? Resultados realmente muito interessantes. Um exemplo que eu
coloco aqui para os amigos é um trabalho que foi feito no centro de imagem de um grande hospital, de grande porte. Se percebia que havia um certo descompasso entre a demanda que aparentemente existia por ressonâncias, né? E, inclusive, fazia muito propaganda, porque tinha uma ressonância muito boa, né? Uma ressonância de 3 Teslas, e o investimento em propaganda desse equipamento, da equipe médica qualificada, mas que muitas vezes havia uma aparente dificuldade em captar de fato esse paciente. Então, foi utilizada a metodologia Lean, que o objetivo era ver essa realização desse exame, mas que se foi traçar o mapa, e o passo 2, né, se passou do 1, que é o valor 2, foi feito esse mapeamento, então está aqui, né, o paciente deseja marcar o exame, ele vai aqui passar na marcação, ok? Ele vai, depois da marcação, ter o atendimento, que é a recepção, realizar o exame e ter o laudo. Né? Foi se entender se havia algum tipo de desperdício aqui. E que essa iniciativa pôde identificar um brutal gargalo na marcação. Né? Um brutal gargalo que trazia uma métrica que existia numa tecnologia lá num software, media esses abandono de ligações, né? E se identificava nessa métrica uma taxa de abandono de 40% de todas as ligações que eram feitas. Elevadíssimo. Né? Interessante que quando nós precificamos essa perda, ela significava uma perda, um desperdício de R$1,5 milhão por mês nesse setor. Então, foi feita uma iniciativa, né, da melhoria desse setor, de correção desse gargalo, para que a marcação funcionasse a contento e pudesse atender a demanda que existia, de fato, de clientes, de pacientes, e tiramos esse gargalo, o fluxo foi entrando no passo 3. Né? Quando esse processo se tornou mais um fluxo mais contínuo, esse valor pôde ser incrementado na receita do hospital. Veja, existia uma receita até reprimida, mas que não era visível. O processo tem um pouco disso. O processo não é visível aos olhos, como você com a câmera aqui na nossa conversa só e nos vê. É necessário ter métodos e às vezes até tecnologia, mas às vezes não, pode ser um método simplesmente para que torne esses processos, esse fluxo de processos mais visível, para que possamos acompanhá-los, entender a complexidade como um todo. Então, para que possamos ver esses processos, esses fluxos acontecendo, né? Como eles acontecem. Então, foi corrigido aqui. Então, o que aconteceu? Foi que inicialmente havia 40%, já no primeiro momento já era 32%, em março de 14%, em junho de 14%, já era aqui 10%, né? E em 2015 já atingiu uma meta que se colocou de 5% e que vem abaixo disso, sendo controlado como indicador desde então. Tá certo? E promoveu-se um grande incremento de receita nesse setor. Né? Um outro exemplo, e aí a aplicação, para exemplificar mais a aplicação do princípio 4, foi um trabalho que foi feito com relação à emergência. Né? E que aí colocaria de forma muito clara essa questão da falta de, entre aspas, previsibilidade que você perguntou. Uhum. Né? Mas, apesar de você não saber exatamente quantos pacientes vão vir, mas existem padrões. E aqui a gente coloca esse exemplo, que é um exemplo real, né, para trazer justamente isso. Veja que existe uma flutuação com padrão, em que de 7 ou de 8 às 19 ou 20 horas você tem aí 70%, 80% do atendimento. Então, para usar o princípio 4, que é da demanda puxada, eu preciso alocar nesse período em que há maior demanda por atendimento, maior oferta do serviço. Nesse horário, eu vou ter que colocar mais enfermagem, mais médicos, né? Eventualmente maqueiros, se for o caso. E durante a noite, veja, um atendimento irrisório à noite. Então, eu tenho um custo gigantesco à noite. Se eu fizer escala casada, por exemplo, eu deixo o período da manhã mal atendido e à noite eu fico com um custo inútil. Né?
que eu fico pagando adicional noturno, mas não há demanda para isso. Dessa forma fica bem evidenciado. Então, eu preciso, essa é a evolução diária da demanda por atendimento da emergência, a oferta do meu serviço, dentro do possível, tem que acompanhar. A oferta tem que ter uma linha semelhante à da demanda. Com isso eu atendo bem e reduzo o tempo de espera da emergência, aumento a satisfação, capto toda a receita que ela está me oferecendo, do ponto de vista direto e indireto para a internação, porque as pessoas não vão desistir, não vão embora, vão ser bem atendidas, vão referenciar para outros, e elimino o custo, que não agrega valor, do período noturno. Então, esse princípio ele deve se decorrer dessa demanda puxada, dessa relação da oferta do serviço e da demanda no hospital como um todo. Né? Aqui, uma visualização justamente que durante o dia eu tenho falta de profissionais e durante a noite eu tenho acesso. Né? Com isso, nós conseguimos que o tempo de espera da emergência caísse de forma brutal, né? Que inicialmente era de 50 minutos em média, certo? Depois caiu já no período seguinte para 28 minutos e posteriormente para 18 minutos e já vem mais baixo desde então. Aqui também foi utilizado para um auxílio, uma tecnologia, né, um sistema que pôde nos ajudar a evidenciar esses dados, tá certo? A gerar essa métrica que apresentamos e outras métricas que possibilitavam, inclusive, e eu acho que é interessante comentar isso, respostas em tempo real. Porque nós tínhamos uma métrica do processo como um todo em tempo real. Então, nós conseguíamos realocar profissionais que eventualmente estavam no repouso reavaliando, não é? Quando havia um aumento de demanda não previsto, ou era previsto globalmente, mas um pouco a mais, profissional de repouso, pelo sistema que existia no software, conseguia ser relocado ali para atender aquela demanda inicial e depois relocado para lá. Então você ainda conseguia, além dessa parte fixa, ainda conseguia ter respostas, entende? Rápidas, né? Ao evento do momento. Né? Então isso é uma coisa interessante. Existe esse exemplo, como nós citamos aí, na cirurgia, em que você parte dessa complexidade e você conseguindo ler todo o processo, a partir desde a solicitação até a realização da cirurgia, ou até o faturamento, tudo, né? Você consegue ter esse controle, identificar onde estão os problemas. Nas coletas de exames é outro exemplo, em que você tem controla a solicitação, né, que é feita pelo médico, a coleta, que já é feita pelas coletadeiras, a análise já é feita, de fato, pela bioquímica, enfim, pelo laboratório, e depois o laudo, que é feito aqui e que volta para o médico. Então você vê que tem aí diferentes players atuando, diferentes fases, mas que há a visão do todo, e aí você pode identificar e controlar tudo. Isso também para a internação, que vem desde o internamento, a internação, depois depois a alta e até o setup do leito. Você pode fazer essa leitura como um todo, né? Então isso é bem importante, envolve vários players também. Essas considerações são feitas com o objetivo, mais uma vez, final, de reduzir o custo, atender melhor o paciente com mais qualidade, né? Isso através da eficiência. Então, para finalizar as nossas considerações e para dar um overview, a proposta que nós colocamos aqui hoje é uma proposta de se trazer a eficiência, tá certo? Com o objetivo da redução de custo, mas também trazer essa eficiência com o objetivo da melhoria de qualidade através da utilização da metodologia Lean, né? Colocando os seus princípios para um uso mais prático e apresentando cases em que isso já foi usado, para desmistificar essa ideia de que o Lean é uma coisa de indústria que não poderia ser usado em hospitais. Sim, pode ser usado, sim, já foi usado com resultados de sucesso, com excelentes resultados, né? E eu acho que é um caminho sem volta. Temos que caminhar nesse sentido cada vez mais. Né? Muito bom. Bem, só temos a agradecer pela contribuição elucidativa de Bruno, que esteve aqui conosco durante todo esse tempo. Esperamos contar com sua participação em outras ocasiões para tratar de temas afins na área de gestão de processos.
Agradecemos a você, amigo, pela sua atenção e também contamos com sua participação nas nossas próximas entrevistas. Até a próxima.